Amém? Fica de pé e dá um abraço em alguém e diz: Feliz Ano Novo. Você já fez isso hoje? Diga para 3 irmãos: abrace, irmãos. A igreja do abraço. Não economiza não. Feliz Ano Novo, tá? Amém. Olha que coisa linda. A Ju estava dançando aqui e ela escolheu a família representando gerações, tá? Você pode ter feito a pergunta igual a mim. Eu falei: rapaz, o que eles estão fazendo ali? Ó. É uma geração de bênção. Daqui a um tempo essa família vai estar maior, né? Que a Mel vai casar e vai ter muitos filhos, aleluia, né? Indiane está orando com força por isso. Que seja pelo menos 6, 7, né? Todo mundo torcendo pro Flamengo, ó. Eu queria mais um filho, mas a Dani não quer. Fazia até uns 2, ó, para economizar, para aproveitar, né, o embalo. Me lembro que ano passado a gente profetizou tanto, né? Que ia ter pessoas aí cheias de filho. O negócio está dando certo. Então você está pedindo a Deus, aproveita isso. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Normalmente, um pintor, quando ele vai pintar um quadro, ele tem uma fonte de inspiração. Toda pessoa que vai fazer um quadro, ele precisa pensar em alguma coisa, algo que o toca. Pá. A mesma coisa é um compositor. Se vocês pegarem compositores seculares, cada um faz do seu estilo de vida. Se o cara for da bagaceira, ele vai fazer aquilo que você vai ver aí, o negócio fica doido. Se o cara for romântico, ele vai fazer uma música romântica. Se for um cara meio leviano, o negócio vai ficar estranho. Mas a maioria compõe fruto de uma inspiração e de alguma experiência que teve. Alguém que vai fazer uma poesia pega coisas cotidianas e transforma em palavras que a gente nem sabe como dizer, mas que ficam lindas quando se juntam. Acredito que isso aconteça com um músico e sabe, um preletor é a mesma coisa. A diferença é que a nossa fonte de inspiração é o Senhor. Então, o nosso nível de experiência com Deus nos leva em dimensões completamente diferentes. Se a gente busca Deus, Deus vai se revelando a gente, vai liberando palavras. E quanto mais a gente está abraçado por Deus, mais Ele se revela. Se está faltando inspiração na sua vida, se está faltando sabedoria, é porque talvez você esteja um pouquinho distante de Deus. Quando eu falo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você não tem ideia. A diferença é que a igreja não é um lugar para se produzir conteúdo. A gente não transmite o culto para produzir conteúdo para quem está recebendo em casa. Não. A igreja é um organismo vivo. A igreja é orgânica. A igreja é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. E a igreja não é o templo, não é o microfone, não são as vozes. A igreja é você. E quanto mais saudável você for, quanto mais íntimo você for de Deus, mais Deus vai colocar coisas tremendas no seu coração.
Por que eu estou te dizendo isso? Você não pode viver só de domingo, ou de quarta-feira, ou da segunda ou terça no Open House. Existem tantas coisas. Sabe, Deus nunca quis que você trabalhasse para Ele. Ele quer que você tenha um relacionamento tão íntimo, tão precioso com Ele, que ultrapasse 4 paredes. O problema é que às vezes a nossa vida está tão cheia de tantas coisas, que a gente mal tem tempo para Deus. E às vezes, mesmo a gente na casa do Senhor, a gente não está prestando atenção nele. Você já reparou? A gente chega na igreja, a gente cumprimenta todo mundo ou não cumprimenta ninguém? Cada um tem o seu grupo. Mas dificilmente a gente chega num lugar como esse, a casa de oração, e para um pouquinho para conversar com Ele. Ô Pai, eu cheguei, consegui chegar, quero tanto te ouvir, preciso tanto do Senhor. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente nem leva a Bíblia. A gente quer um ano maravilhoso, 2023, mas se você não tiver essa inspiração do Senhor, nada vai funcionar. Ontem eu comecei a contar uma palavra para vocês e peço a permissão para contar essa história de novo. Ontem aconteceu um fato muito legal, que o Vitor sonhou a vida toda. Ele me cortou no meu horário, 2 minutos antes da virada ele me cortou. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar, porque é isso que Deus tem falado comigo. E o momento que a gente passa, às vezes é um momento de superação, para que outro possa aprender. Tem uma coisa que eu escrevi no meu livro, irmãos. Eu tenho alguns livros, né? E desde que eu abri a roupa, eu não coloquei para vender. A gente não fez outra tiragem, e a gente vendia bastante. Mas tem um capítulo do meu livro que diz assim: quando eu ajudo alguém a superar um problema, eu me torno mestre nesse assunto. A gente pode ser de pequenos exploradores a grandes descobridores de uma unção. E eu tenho certeza que se você se conectar com Deus nessa dimensão, vai ser maravilhoso. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 1. Ô pastor, mas eu tive aqui ontem. Deus vai falar diferente. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois agora e passa do Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andes. Não te aparte a tua boca deste livro, desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo
quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então, prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Senhor, fala conosco, nos dê uma mente saudável, captura a minha mente, a nossa mente, para que a gente não se desvie daquilo que o Senhor quer falar conosco. Em o nome de Jesus, amém. Eu já li esse texto com vocês algum tempo atrás. Isso é normal, irmãos. Se você quer pregar bem um sermão, pregue ele 40 vezes. Deus sempre vai falar de uma forma diferente. Mas esse é um texto que eu sempre ministrei quando eu ia fazer algum enterro. Eu me lembro que eu falei isso no último enterro que eu fui. Eu sempre falo, a pessoa que está indo é como Moisés, é importante de alguma forma. E a gente precisa entender que a gente continua vivo e a gente tem que caminhar. Aqui, Josué ele recebe uma palavra para não deixar dúvida, porque nós temos a sensação de querer voltar para alguns lugares que Deus não quer mais que a gente toque. Se você olhar bem como é que algumas culturas começaram a cultuar mortos, foi exatamente depois de uma grande dor. Se você começar a estudar sobre paternidade, quando Satanás tomou o coração dos indígenas e de alguns povos, falando sobre deuses mortos, homens mortos, culto a mortos, foi exatamente assim. A pessoa estava passando por um luto, era um luto muito forte, e sem perceber, a ausência do outro causava uma dor tão tremenda. Satanás, percebendo isso, ele às vezes se transfigura, aparece, cria sentimentos, e a Bíblia sempre diz para a gente não cultuar mortos. E muitos povos indígenas, eu já visitei alguns desses, irmãos. Eles, por causa da dor e por causa de drogas, de algumas substâncias que eles tomam, substâncias essas bem pesadas, um dia ele tem um sonho, e ele sonha com alguém que faleceu, e quando ele começa a perceber, ele já está cultuando assim. Como também outras religiões fazem exatamente isso, criam até imagens, e alguns ficam adorando essa imagem, que tem boca mas não fala, tem mão mas não levanta. E se você cultuar os mortos, se você cultuar a sua dor, você nunca vai passar para o passo seguinte. Sabe o que Deus está falando com Josué? O tempo de Moisés acabou. Apesar de você sentir o luto, apesar de você sentir a dor, eu não vou deixar, para que você não crie um monumento fundamentado na sua dor ou no seu desespero. Sabe, a morte vai alcançar vocês em algum momento. Essa semana foi comigo, tive que enterrar a minha irmã na terça-feira. Depois de 25 dias de luta, a morte em algum momento vai te tocar, porque a morte é a única coisa que a gente não é capaz de controlar. Só Deus faz isso. E você vai ter que passar por isso. Quando Deus está falando aqui com Josué, Ele está falando, olha, ele morreu, Moisés morreu, não vou ressuscitá-lo, não vou chamá-lo, o ciclo dele terminou. Eu chamei ele para tirar vocês do Egito. Agora você, Josué, eu estou te chamando para fazer esse povo entrar na terra da promessa. A nossa vida é cheia de ciclos. 2022 nunca mais vai voltar. Isso acabou.
Você pode transformar esse ano no pior ano da sua vida ou no melhor. Você pode ser grato a Deus por tudo que Deus fez por você. Você pode aprender com seus erros. Você só não pode carregar ele junto contigo para 2023. Não dá. Você sabe como é que matavam algumas pessoas na época de Jesus, quando eles se convertiam? Eles pegavam o corpo de um morto e amarravam nas costas de um homem e mandavam eles prisioneiros andarem com aquilo. E eles caminhavam para o deserto, e à medida que eles caminhavam, aquela estrutura morta começava a ferir a pessoa. Existe algo que você precisa deixar de verdade. Você pode chamar de velho homem, você pode falar que é passado, ou pode ser um pecado que sempre te detonou e trouxe morte para você em 2022. O problema é que a gente às vezes é muito místico. A gente acha que na hora da virada a gente acabou. De repente você está gordinho e ficou magrinho na hora, ó, que benção. Ontem eu falei, de repente seu boleto acaba, de repente o seu casamento de uma hora para outra, muda. Sabe o que Deus está falando com Josué? Josué, dias difíceis vão acontecer, o dia mau um dia vai chegar. E se você conseguir passar por esse momento, talvez você viva os melhores anos da sua vida. Quer ver quantos de vocês aqui já teve um dia mau? Levanta a mão. Aquele dia que a gente não consegue resolver. Yuri, você lembra disso, né? Dentro do hospital, o negócio estava ruim. Sabe, Deus está falando para Josué: você precisa aprender a me buscar, porque senão você vai buscar o passado, você vai buscar os mortos. Aonde você vai aliviar a sua dor? Esse é o ponto. Para que você vem na igreja? Por interesse, por uma vida melhor, ou para buscar o Senhor de todo o seu coração? Existem pessoas que estão com doenças terríveis na alma, no coração, porque no meio da dor buscam tantos, não o Senhor. Vocês lembram da mulher que tinha o fluxo de sangue? Ela tinha gastado dinheiro com os médicos, ela fez de tudo. A multidão era tão grande, ela estava cansada, solitária, sozinha, mas um dia ela decide procurar alguém que realmente poderia resolver seu problema: Jesus. Se a gente olhar para a nossa vida aqui, aí eu podia dizer para você que eu não tinha mais esperança, porque alguém que eu amava tanto, Deus levou. Mas se eu olhar para a eternidade, se eu entender que existe algo maior, por mais que eu não enxergue agora, minha irmãzinha, eu enxergo a dor. Ela estava dançando aqui agora, e eu me lembrei que minha irmã cantava essa música. Mas a eternidade é algo tão incrível. O problema é que a gente deixa para amanhã, e talvez amanhã não chegue para você. Talvez você venha para a igreja, mas você nunca se converteu, porque esse assunto de você com Deus jamais existiu. Eu estava me lembrando todas as palavras que Deus me deu até esse momento. Encontro de Jacó com Deus. Há um tempo atrás, você pode ver lá no nosso culto online, eu falei sobre a dor da solidão, do momento que Jesus vai para a cruz. A Bíblia diz que não vem nada sem antes vir um escape. Mesmo que você não note, Deus já está falando com você sobre algo que você vai passar, tanto de bom, tanto de ruim. Você começa a perceber como o cheiro da chuva, você sente isso. Ou como algumas pessoas que têm um osso machucado, você já viu isso? A pessoa fala bem assim: vai chover.
Aí tu fala, como? Começou a doer aqui meu braço. Isso não é o Satanás falando, não, é o corpo, irmãos. É igual aquilo que a mãe tem. É impressionante. A Dani tem isso. Eu não sei como, isso é uma coisa de Deus com as mães. A Dani está em casa assim e fala, o André está fazendo besteira, vou lá. Eu falo, não, está quietinha, por isso mesmo. Quando chega lá, ele está aprontando. Eu me lembro um dia, o André implicou muito com uma criança, a criança esperou o momento certo. Quando todo mundo ficou quietinho, a criança foi lá, apertou o pescoço dele e falou assim, não me machuca mais não. Nunca mais ele perturbou essa criança. Eu estava lá quietinho, atrás do sofá. Deus estava falando com Josué, Josué, apesar de Moisés não estar mais com você, eu jamais te deixarei. Quando eu olho para Jesus falando, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha, que é o Consolador. Talvez hoje a minha pregação seja para te ajudar daqui a alguns anos, quando você perder alguém que você ama tanto. Eu quando estava sentindo essa dor, eu senti Deus falar comigo uma coisa. É impressionante que no momento que ela esteve no hospital, era só silêncio. Um dia eu tive um sonho que eu via 6 anjos entrando lá na minha casa e faziam assim. Eu falei, Deus, estou ficando maluco, que anjo não vai bater continência. Nesse dia depois eu percebi que talvez tenha sido o dia que ela foi para o Pai. E a Bíblia diz que a morte dos santos Ele recebe com prazer. Depois eu tive um sonho falando com Deus. Deus falava comigo, eu falei, Deus, só vai curar minha irmã? Ele, calma André, estou curando ela de uma outra coisa. Hoje eu entendo que quando ela foi, a Bíblia diz que o seu corpo é transformado. Pastor, o que você está falando hoje? Diga para o seu irmão, estou falando de salvação. Triste seria se fosse o teu enterro sem Jesus, sem ser recebido pelos anjos. Um dia você vai perder algo. E como é que você vai se comportar? Eu não tenho para onde ir, irmãos. Só tenho Deus. Deus é a melhor coisa da minha vida. Você me vê chorando, não é porque eu estou desviado não, é porque eu estou de luto. Diferente. Diga para o seu irmão, deixa chorar. Não tem aquele, deixa o menino rodar? Diga para o seu irmão, deixa o pastor chorar, irmãos. Quando a gente chora, a gente joga para fora. Eu nem sabia que eu podia chorar tanto. Ela estava dançando e eu chorando. Ó. Hoje eu chorei comendo picanha. A esposa cortou lá, eu chorei. Tá legal? Não, é que eu estou em outro momento. Não dá para fantasiar. Deus estava falando, vem cá Josué, vou fazer algo com você, eu vou te fortalecer, porque existe uma geração que você precisa levar para a terra da promessa. Essa palavra é para mim. Eu preciso levar vocês para a terra da promessa. Cheguei a me arrepiar todo aqui, ó. Vou repetir de novo, tá? Eu preciso levar vocês para a terra da promessa. Eu preciso levar vocês para o propósito que Deus tem na vida de vocês. Uau. E você? Quem você precisa levar? Porque é interessante que Deus não está falando só com Josué, está falando com toda a geração que viria depois. Falar nisso, obrigado pelo cafezinho que você me deu, tá? Chegou, pastor, você gosta de café? Vou te dar um cafezinho. Deus está falando com ele. Deus não mandou um anjo. Tem coisas que Deus não vai me mandar para a sua vida. Talvez um dia você fale, mas eu não consigo falar com o meu pastor. Antes de você ficar chateado comigo, pergunte se é um momento que o próprio Deus quer falar com você.
Teve um dia que eu falei: Deus, eu ajudei tanta gente no Covid. Tinha pessoas que eu ligava 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Parecia que eu era até médico, falando: ó, toma isso, eu senti isso com o oxímetro. Quando eu comecei a passar essas coisas, a gente indo para o hospital, algumas pessoas não me ligavam. E não me ligavam, não é porque não me amavam, não. É porque às vezes não sabia o que dizer. Talvez esse foi seu caso. O que eu falo com o meu pastor? Eu vou até ensinar para vocês o que você não faz no luto, pelo amor de Deus. Teve uma irmã que me ligou falando assim: é Deus, é tratamento divino. Eu falei: ô irmã, em nome de Jesus, vai orar por outro, vai. Que o negócio está comigo não. Porque tem gente que é cruel, irmãos. Acha que tudo é pecado, existe calamidade. O outro falou uma outra coisa que não tinha nada a ver. Tem pessoas que são assim, e você não pode paralisar. E no meio disso tudo, eu descobri Deus de uma outra forma. E eu agradeço tanto a Deus. Deus me deu um coração pastoral de novo, irmãos. Porque eu conversei com algumas pessoas que tinham perdido pessoas, mas eu jamais imaginei essa dor. Porque apesar de eu ter perdido pessoas como a minha avó, eu nunca perdi alguém tão próximo. Foi a minha primeira vez. Sempre era eu e minha irmã viajando pelo Brasil. Eu que evangelizei a minha irmã. A gente viajou pelo Brasil inteiro ministrando junto. Minha irmã tinha um dom tremendo de cantar, mas ela tinha um dom de visão surreal. Antes da gente chegar no lugar, ela falava: olha, a gente vai chegar numa casa, cor de abóbora, onde tem isso acontecendo. A gente chegava lá e acontecia. E quando eu recebi essa notícia, eu me lembrei de todas as pessoas que foram no meu gabinete com luto. E apesar de eu ter a teoria e ter a presença de Deus, eu não imaginava que dor era essa. Sabe, Deus às vezes usa coisas para nos dar um coração diferente. Hoje eu acho que eu vou poder te entender melhor. Eu não sabia. Levi, fica de pé aí. Próxima vez que o Levi pregar, quem gosta do Levi pregando aí, diga amém. Levi vai contar a história. Você sabia que o Levi perdeu a sua mãe também? A mãe dele chegou na igreja, desceu do púlpito e Deus levou. Uma morte linda. Alguns de vocês perderam algo. A pergunta é: vocês vão ficar presos nessa perda ou vão ensinar a próxima geração a ser diferente? O Juninho perdeu sua mãe, mas gerou uma filha. Uma geração estava aqui. Sabe, Deus está falando com ele: olha, você vai levar uma geração que está com problema. Uma geração que perdeu os pais no deserto por desobediência. Você imagina aquelas crianças caminhando com Josué. Josué precisava ser uma pessoa muito de Deus para cuidar de pessoas que estavam traumatizadas. Porque não era só o fato de entrar numa nova dimensão de promessa, mas é de sair do luto e da dor. O problema é que o cativo só fala sobre a dor, o liberto fala sobre a cura. O Senhor, o próprio Deus, se revela para Josué. Você não tem ideia de como Deus quer se revelar a você. Quando eu estou falando de salvação, eu estou falando do véu que te impede de conhecer a Deus como Ele é. Ele já foi rasgado, mas você precisa fazer isso na sua vida. Rasgar esse véu e se converter de fato. Porque se a gente só for de Deus quando tudo estiver legal, a gente não é de Deus. Eu descobri ovelhinhas aqui como Pedro. Pedro ligava todo dia.
E quem conhece Pedro sabe que ele é ocupado, trabalha demais, não é, Amanda? Eu já tentei falar com ele e eu não conseguia. Mas ele me ligava e falava bem assim: pastor, te amo, pastor, te amo, estou orando aqui pelo Senhor. Sabe, toda vez que você estiver passando por um momento, Deus vai te mostrar o futuro. No meio da luta de Josué, Deus falou: eu vou salvar todos os que estão com você. Deus está anunciando um caminho de milagre futuro. Nos momentos mais difíceis da tua vida, Deus vai mostrar pessoas que dependem de você. Teve um momento que eu estava com o maior receio e foi falar com a minha mãe. Eu acho que ninguém consegue aprender como dizer para a mãe que um filho morreu. Eu orei, eu chorava, passava mal. Teve um dia que eu fui para o hospital, irmãos. Achei que eu estava infartando, meu braço começou a doer. Eu cheguei lá no hospital e como Deus me ama, assim, eu vi Deus. Eu cheguei lá, já me fizeram exame, a minha pressão nunca subiu, estava alta. Me jogaram lá dentro do negócio. Aí quando eu entrei lá no médico, o médico olhou meu coração. E há um tempo atrás, irmão, descobri que eu tinha um bloqueio de ramo, de nascença. É como se fosse os... Eu não vou lembrar o que é, mas um negocinho no meu coração que é meio curvado. Fiz todos os exames, o médico falou: disso tu não morre, tu já nasceu assim mesmo, mas existe, está aqui. Dava em todos os eletros. Aí eu fiz o eletro, não deu. Falei: tem alguma coisa errada, essa máquina está errada. Falei: eu tenho um negócio aí. Ele: tem não, cara. Falei: cara, tu entrou aqui, a gente foi fazer exame para ver se tu estava infartando. No teu coração não tem nada. Me lembrei lá quando eu fui na Lagoinha, lá com a Zinete, e Deus falou que estava curando meu coração. Aí eu falei: Deus, mas o Senhor está curando meu coração logo hoje, que eu estou chorando pela minha irmã. Aí eu falei para o médico assim: doutor, eu estou com um negócio aqui estranho, eu estou agoniado, eu preciso chorar até esse momento. Eu não estava chorando muito. Ele falou: só tem eu e você aqui, sozinho aqui. Ele me abraçou e a gente chorou ali dentro. Eu chorei. Quando eu saí, eu falei: agora eu estou pronto para falar com a minha mãe. Quando eu chego na minha mãe, é como se Deus tivesse abraçado minha mãe de uma forma que eu não sei explicar. Se você conhecer minha mãe é muito agitada. E quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar. Ela me abraçou e falou: ela se foi, né? Deus já tinha me avisado, eu tinha tido um sonho. Ela falou: André, vou te ajudar, tá? Eu nunca pensei que eu poderia ser consolado pela minha mãe. Sabe o que Deus me disse? Existem muitas pessoas que são mais fortes do que você imagina. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é mais forte do que você imagina. Diga: você vai consolar muitas pessoas, porque existe força em você. Deus está falando para Josué: ei, Josué, você precisa entrar numa nova dimensão. Você precisa de emancipação. Você precisa desvincular desse passado. A gente faz muita promessa, irmãos. Olha, próximo ano eu vou fazer regime. Teve um que mandou mensagem para mim, não vou dizer que foi o Igor. Ele falou: esse ano eu vou emagrecer. Eu falei: Deus, eu também quero essa palavra. A gente faz uma porção mas parece que a gente não entra nesse nível, porque as dificuldades vêm e as nossas promessas às vezes caem por terra, aquelas que a gente promete para a gente mesmo. Aí a gente fica carregando uma porção de coisa morta. O que será que Deus falou que acabou? Talvez você esteja morando numa casa e Deus falou: acabou o tempo ali, você não vai ser mais feliz. Porque enquanto você estiver no lugar onde Deus não tem para você,
nada prospera. Você sobrevive, você não vive. Não tem como o novo chegar se você está encruado no velho. E não tem jeito, no momento da dor, todas as suas carências te visitam, todas as suas dores te visitam. E se você não tiver apegado a Deus, você volta para o lamaçal. Você acha que o filho pródigo, depois dele voltar para casa, em algum momento ele não foi tentado a deixar a casa mais uma vez, mas ele traz à memória aquilo que dá esperança. Diga para o seu irmão: traga à memória aquilo que te dá esperança. Vai ter um momento que você tem que sair da sombra. Fico imaginando você, Marquinhos, estava acostumado com uma mãe dentro de casa. Sua esposa agora não é sua mãe. Olha só, que coisa linda. Não dá para você casar e falar bem assim: queria que minha mãe fizesse comida. Você imagina para sua esposa: você, Ju, a gente quer te abraçar, fica de pé aí. Alguém abraça ela. Tarsila, dá um abraço nela aí. Ela veio de outro estado, gente. Está precisando ser abraçada e acolhida. Em nome de Jesus, abraça ela aí, Ana. Fala assim: seja acolhida agora, em nome de Jesus. Casou, mas estava em outro estado. Veio para cá, conhecendo uma porção de gente nova. Você imagina? Não dá para brigar e falar: vou voltar para casa da minha mãe. Lindy, a gente estava falando aqui, você estava sentado aqui. Vai ter um dia que a tua filha vai dizer tchau. A gente está tão feliz, né? O casamento lindo, maravilhoso. Mas vai ter uma hora que ela vai falar: mãe, olha a página B, casei. Vocês vão ter que se despedir de várias coisas na sua vida. A Bíblia diz que existe tempo para tudo. Mas se a gente não se emancipar, se a gente não entender isso, é igual o momento de trabalhar. Gente, a gente gosta de dinheiro. Tem muita gente que gosta de trabalho, não. Tem gente que é vagabundo com força. Hoje estava eu e Dani aqui, a gente arrumando tudo, a igreja toda. A gente sabia que vocês estavam em festa. A gente veio para cá limpar, ajeitar tudo. Veio a Dani, feliz. A casa do Senhor é nossa casa. Vai ter uma hora que você vai ter que fazer algo que você nunca fez. Você vai enfrentar um desafio que você não está acostumado. Depois que Davi matou Golias, ele não podia voltar mais para a sua vida. Acabou esse ciclo, ó, acabou. Uma vez que você enfrenta um gigante e você vence esse gigante, você não pode voltar ao nível anterior. Esse é o problema. Tem pessoas que vivem uma gangorra espiritual. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está bem, uma hora está mal. Eu não estou falando de um momento da vida. Eu estou falando de uma história caótica, de inconstância terrível. Você já reparou que alguns problemas só acontecem meia hora antes de você vir para a igreja? Tem pessoas que deixam de vir por causa de qualquer coisa. A minha camisa sujou, é só botar outra. Sabe, a verdadeira submissão leva você a um outro nível. Quando você fala: Senhor, agora eu entendi, o negócio é comigo, então eis-me aqui. Não tem como eu passar para outro. Sabe qual é a coisa mais difícil dentro de uma igreja evangélica? Pessoas que não querem trabalhar para Deus. Querem cargos, mas não querem trabalho. Reunião de oração vem poucos irmãos, mas se chamar a mesma pessoa para fazer alguma coisa aqui em cima, vem com força, porque ainda não entendeu o que é eternidade. Por isso que os intercessores são tão importantes,
Porque aqueles que estão... Não adianta você falar que é um intercessor se você não tem relacionamento com ninguém. Intercessor tem relacionamento. Senão você tem um outro chamado. Pode ser um chamado profético de ser como Elias. Deus diz para ele: levanta. Tem uma hora que Deus te coloca em xeque. Levanta. Desperta do que dorme. Você vai esperar o quê? Mais um ano para você escutar isso? Vamos trabalhar? Vamos ganhar uma para Jesus? Irmãos, quem multiplica igreja são as ovelhas. É a ovelha que gera ovelha. Diga para o seu irmão: quem você trouxe para cá, para Jesus? Irmão, tem alguma coisa está defeituosa em você. Porque Deus está te levando para a promessa, mas tu quer ir sozinho. Ainda bem que eu vou para o céu, mas você não traz ninguém. Noé ganhou a família, você nem sua família está ganhando. Você sabe qual é o primeiro princípio para você ganhar alguém para Jesus? Você convertido. Porque quando a gente está cheio de Deus, é incrível, porque tudo que é saudável cresce. Quanto mais saudável eu vou, mais... Você pega pela Open House de adolescente, já teve conversão, está crescendo, toda hora entra mais um. Às vezes a gente está brigando por púlpito, mas não quer abrir uma reunião na própria casa para levar o evangelho. Esse ano a gente vai fazer uma pergunta para você: quem quer receber alguém na sua casa toda semana? Serão 7 semanas de palavra, casa de paz. A gente vai mandar alguém lá, e se ninguém for, eu vou em todas as casas. Na minha casa tem sido uma bênção, irmão, toda segunda-feira. As coisas acontecem com força. A Carol, o open house dela é só com idosos, só que coisa linda. Só com gente da idade. Elas choram, elas clamam. Você diz que ama o Senhor, mas você não tem tempo. Você diz que ama o Senhor, mas você não pode ir na casa de alguém evangelizar e nem receber na sua casa uma hora. Ah, não, a gente é religioso, a gente vai pegar a arca. Tem uma arca aqui linda que a gente fez para os encontros, só como um símbolo para lembrar. A gente vai pegar, não, eu quero a arca de Deus na minha casa. Escute, quando a sua casa é um instrumento de evangelismo, algo acontece. Mas instrumento de evangelismo não é do jeito que eu quero, irmão. Senão vira uma outra igreja. Não é uma outra igreja, é um lugar onde você tem um encontro tão forte com Deus, que as pessoas que entram ali são alimentadas por aquilo que está sendo alimentada a igreja. É eu discipulando alguns que estão discipulando os outros. Se você discipula alguém, mas você não é discipulado por mim, tenho minhas dúvidas que tipo de discipulado você tem feito. De primeiro a gente aprende. Quem não senta para ouvir não deveria estar apto para ensinar. Quando você perguntar para alguém assim: pastor, tem uma pessoa aqui na igreja que prega tão bem, é uma bênção, aleluia, eu queria tanto que essa pessoa pegue. Deixa, irmão, deixa eu falar uma coisa, eu não mando indireta não, é direta na cabeça. Verifica se essa pessoa está presente nos cultos. Graças a Deus a gente tem presbíteros aqui que estão sempre, e graças a Deus eles vão pregar muito agora que eu vou tirar férias, irmão, estou precisando. Mas quando você vê alguém que tem muito talento, mas não serve o corpo, porque Deus está falando para Josué: Josué, levanta e anda no meio do povo. Ele estava andando no meio do povo para depois liderar. Não dá para mim vir aqui pregar se eu não tenho cheiro de ovelha, se eu não tenho relacionamento com as ovelhas. Aí alguns vão ficar chateados, porque não vão ganhar presentinho, nem no aniversário. Não vão não. Ninguém vai lembrar de você não, ninguém vai fazer festa. Você não lembra de ninguém. Pastor, a pessoa prega tanto. Muito legal, até o Satanás prega. Eu quero ver se tem relacionamento com o corpo, se tem cheiro de ovelha. Deus está chamando alguém que tem cheiro de ovelha.
era alguém que estava no discipulado forte, era alguém que estava levando algo que cresceu aqui no coração. Irmão, vocês têm que ver os testemunhos do que acontece aqui numa segunda-feira. Nós temos casais aqui dentro da igreja, que por causa de uma palavra nos casais, voltaram. Estavam separados já meses. Porque quando o discipulado é forte, a unção, ela quebra o jugo. Porque a pessoa entra num lugar e diz assim: eu também tenho esse tipo de problema. Talvez você diga: não, mas meu temperamento é um pouco difícil, eu tenho dificuldade de me relacionar. Amém, mas a Bíblia diz que o reino dos céus não é dos tímidos. Você tem que ter cheiro de ovelha. A unção não é porque você grita mais ou você grita menos, não. É o quanto você se submete àquilo que Deus tem para você. Iniciativa. Levanta agora. Este é o princípio. Uma alma que tem iniciativa, ela é criativa, ela com novas ideias. Você não tem noção como é bom discipular. Você está criando ideias, você cria as coisas, você fica estudando. Às vezes eu fico sozinho falando: Deus, o que eu vou falar pro Igor? Gente, eu amo o Igor, tá? O Igor chorou demais comigo. Teve um dia que ficou eu e ele chorando no telefone. A gente fica assim: o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Sabe, quando você começa a cuidar de alguém, é tão extraordinário que tudo que tu vai aprendendo, você quer passar para alguém. Você fala: olha só o que Deus falou comigo. Olha o que Deus está falando comigo. Aí a gente cria dinâmicas, a gente cria coisas só para alcançar seu coração, na verdade, para que Deus alcance o seu coração e a gente se torna facilitadores. Esse é o ano de você ganhar alguém para Jesus e cuidar dessa pessoa, de ligar para essa pessoa e falar: você não foi para a igreja não? Você se importar com alguém nessa dimensão. Você sabia que às vezes eu e a pastora, a gente liga na segunda-feira porque a gente sentiu falta de você. Você nem sabe, você acha que a gente não nota, mas a gente fica notando: ih, ó, onde tal faltou, ó, Jéssica. Deus está falando com Josué: Josué, levanta. Porque para você se tornar um líder, você precisa passar por sentar para aprender. Quando eu sento para aprender, eu estou pronto para ensinar. Você entende? Pastor, mas a gente podia chamar tantos preletores de fora. A gente não constrói uma igreja fazendo mídia social, irmão. Todas as pessoas que vieram aqui têm relacionamento com essa igreja. Senão a gente botava todo famoso quarta-feira. A gente ia fazer uma campanha, irmão, só fazer campanha que dá certo. A campanha, aleluia, do martelinho de ouro. Você vem para a igreja e a gente martela a tua alma. A unção da caneta de Jeová, sei lá. Você pega a caneta e quando você for fazer uma prova, eita glória, aleluia. Não. Você está vendo pessoas ministrando aqui que tem relacionamento com a igreja e que estão crescendo junto. Aí Deus opera, um com palavra, outros com cura, outros com sinais e prodígios. E o que Deus tem me falado para 2023 é que vai começar a manifestação dos dons sobre a igreja. Vão ter pessoas que você vai ver explodindo tudo aqui, que são os evangelistas. E eu não tenho ciúme. Meu chamado é para acabar com a festa, irmão. Tem gente que é para festejar. De repente você vai ver alguém aqui com 5 minutos, tá todo mundo tu vai falar: que isso, meu irmão? Tem gente que vai falar como um mestre. Tem gente que vai te fazer rir, outro vai te fazer chorar. Quando a gente começar aqui a ouvir aqueles libertadores financeiros, você vai falar: rapaz, não vou nesse culto não, porque algo de mim tem que deixar lá. Mas para ter essa manifestação de dons na igreja, a igreja precisa ser saudável e unida.
você precisa sentir falta um do outro. Você precisa olhar no grupo lá da igreja e falar bem assim: eu vou ligar para fulano de tal, eu vou chamar ele, eu vou orar. Deus está falando: ei, Josué, ei, levanta e supera o luto, supera a dor e caminha, porque tem mais gente para você alcançar e não dá para você paralisar. Chore, mas continue caminhando. Quem semeia chorando, colhe sorrindo. Abro mão dos meus sonhos, canta aí, igreja. Abro mão dos prazeres e das minhas. O que tenho eu nos céus além de ti? Não há eu queira mais. Estou apaixonado, desesperado de amor. Superação. A gente precisa estar disposto a superar as dificuldades. Eu tenho certeza que você consegue superar. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo: a dor está tão forte que eu vou desistir. Não, você não vai desistir. Você entrou num ambiente de milagre, numa casa de milagre. Você vai superar e vai ajudar muitas pessoas. Sabe, não é errado pedir ajuda. Você não se mostra fraco porque você pediu ajuda. Não, você só mostra que você é humano. Como é que a gente esconde a nossa humanidade? Todo mundo é robô? Não. Às vezes a gente tem que falar para Deus: ó Senhor, eu estou precisando, estou carente. Superação. O novo muitas vezes incomoda, é desconfortável, mas o segredo para a superação é a fé. É você enxergar na eternidade para dizer: até breve. Um lugar onde não existe dor, não existe rancor. Quando a gente alinha a nossa determinação com a vontade de Deus, algo extraordinário acontece. Domingo que vem a gente vai ter o culto das primícias. Essa semana eu vou estar ensinando meu filho: filho, o que você precisa perder para Deus? Ano passado eu dei a minha primeira agenda. Chamei o pastor Luiz Arcanjo, liguei para ele e falei: cara, minha primeira oferta, eu quero te abençoar. Primícia é quando a gente chega no início do ano. O judeu, ele pegava a primeira colheita. Você imagina isso, o primeiro salário. Ele depositava aos pés do Senhor e falava: Senhor, assim como são as primícias, são a tua totalidade. Eu não estou falando de esmola, irmãos. Eu quero ensinar meu filho o que ele vai entregar para o Senhor. Qual é o brinquedo que ele precisa dar? Deus não está precisando disso, mas é porque quando a gente abre mão de algo, a gente recebe algo que a gente nunca teve. Olhe para a sua mão, diga assim: aquilo que sai da minha mão jamais deixa a minha mão. Como é que é o culto de primícia aqui? Diferente, porque vai ser primícia e ceia. Nós vamos passar todas as famílias. Você vai vir com a sua família e você vai entregar a sua oferta
mas vai entregar a sua família no altar, como a gente faz. É um dos cultos mais lindos que a gente tem, porque cada família vem aqui na frente e a gente ora por cada um. A gente pega o pai de família, aqueles que não têm família, a gente faz esse papel e ele pega a sua palavra e diz: Senhor, estou entregando a minha família mais um ano na tua presença. Se é a primeira vez você vai fazer isso, hein, Marquinhos? Sua família, ó, essa família nova que nasceu. A primícia não é um culto para a gente arrancar dinheiro de você. Se você pensar nisso, você não sabe o que é a roupa, porque aqui a gente não fala de dinheiro, a gente fala do verbo, e a verba vem. Graças a Deus, nosso percentual aqui de fidelidade é absurdo, porque as pessoas entenderam. Mas a primícia é quando você fala assim: esse ano, Senhor, eu estou entregando aquilo que me custa, porque eu quero viver aquilo que é do Senhor. É a superação alinhada. A primícia é algo diferente, irmão. Não é algo costumeiro que você está fazendo, porque Deus, Ele não vai te expor para ninguém. Só você sabe aquilo que lhe custa. Na Bíblia, eles entregavam lavoura. Tem alguns cultos que o cara entrega banana, porque ele trabalha com isso. É um culto de você chegar para Deus e falar: Deus, eu quero entregar os meus sonhos. Eu expliquei para vocês, meu cabelo já cresceu. Nunca tinha raspado meu cabelo. Fiquei careca, irmãos. Eu fiz isso não porque eu queria que minha irmã fosse curada. Eu não pensei nisso. Eu pedi minha esposa, fiz no particular. Eu falei: Dani, eu estou querendo reclamar, eu estou querendo murmurar, eu estou querendo questionar o Senhor. Eu quero fazer uma aliança com Deus, que eu não vou questionar o Senhor nesse momento. E ela estava raspando a minha cabeça e orando. E quando eu olhei no meu espelho, eu disse assim: Deus, eu continuo crendo que o Senhor é meu Deus. O que você precisa entregar para Deus essa noite? A última coisa é o serviço. Deus está falando com ele: olha, sirva alguém, ajude alguém. Você não tem noção do poder que é você ajudar alguém. De verdade, quando você ajuda alguém, é extraordinário. Uma palavra, um abraço. Um dia vai entrar alguém aqui querendo se matar, e talvez não seja alcançado pela pregação, mas pelo seu abraço. Talvez aquele vizinho que tanto te perturba, você começar a orar por ele, algo extraordinário vai acontecer na vida dele. Sabe como Josué aprendeu a sua liderança? Servindo os seus irmãos. Sabe quando a gente é curado? Quando a gente ajuda o outro. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente supera. Por que é tão bom conversar com um mais velho, um idoso? Porque ele tem experiência. Porque a juventude, a gente é tão ansioso, a gente quer tudo assim, né? Deixa Deus te ajudar hoje. Feche seus olhos um pouquinho. O que você precisa enterrar, hein, meu irmão? A minha mãe disse assim: eu preciso ir no enterro, porque eu preciso ver minha filha sendo enterrada para me deixar. O que precisa enterrar? Porque a gente não enterra e depois volta para buscar. Talvez é um sentimento que está aí. Talvez seja até um pecado que de vez em quando bate a sua porta. E quando bate, bate com força. Talvez seja uma dor, um rancor. Talvez uma dificuldade de você perdoar. Perdão. Talvez seja a sua própria opinião. Talvez Deus queira que você fique calado nos próximos 6 meses. A gente conheceu uma pastora que hoje é bem conhecida.
Ela estava lá com a gente no clamor. Quando ela voltou do clamor, Deus pediu ela para ficar 6 meses em silêncio. Hoje ela prega, sei lá, para mais de 25 mil pessoas. Quando a gente faz o que Deus manda, Ele nos dá algo que a gente nunca teria. O que você precisa falar com Deus hoje? Feche seus olhos. Talvez hoje seja a noite de você se entregar para Jesus, como você nunca entregou na sua vida. Porque quando Deus está falando com Josué, está falando: ei, medita na palavra. Sabe o que Ele está falando? Josué, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que te alimenta. E se você estiver andando comigo, se você estiver lendo essa palavra, algo vai ser restaurador, vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso. Eu não sei quantas vezes você veio aqui na frente, talvez você desviou e ninguém saiba, talvez você se perdeu. Eu li várias vezes Deus falando: ei, continue na palavra, caminhe. Uau! Talvez algo aconteceu e te tirou desse caminho, mas hoje é dia de voltar para esse caminho. Talvez você esteja escutando essa palavra agora aí na sua casa, e a tua tristeza é tão terrível, é tanta dor, é tanto luto, que você se perdeu nesse caminho e Deus está te chamando de volta. Você pode fazer essa oração hoje. Pai, eu quero voltar para esse caminho, Senhor. Eu quero voltar. Eu não quero viver vagando. Eu não sou um zumbi para ficar vagando. Eu não sou das trevas. Eu sou filho, e filho bendito. Feche seus olhos, por favor. Tem alguém aqui, irmãos, que quer voltar para Jesus hoje? Levanta sua mão aí bem alto. Tem alguém essa noite que vê essa palavra queimando no coração e fala: essa palavra é para mim, eu quero esse Deus. Essa palavra é para mim, eu quero esse Deus. Basta um único momento para mudar tudo na sua vida. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Continue orando, deixa Deus falar contigo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. A vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Toca nos meus irmãos agora, Senhor. Os enfermos e doentes são sarados,
aqui. Os cativos e oprimidos, os cativos e oprimidos, livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Em espírito, em verdade. Pai, eu quero contemplar. Você pode ficar de pé. Em espírito, em verdade. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno. Vento do Espírito, vento do Espírito. Ora malamassu tokotoro, ora malamassu tokotoro. Os nossos corações, vento, vento, traz teus anjos aqui, Senhor, nos dê um pedacinho da eternidade, Senhor, consola nosso coração, nos leva para uma dimensão. Vento do Espírito, sopra neste os nossos corações, tua alma viverá. Tua alma viverá. Ao que está sentado no trono, não tenha pressa, desfrute de Deus. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra
a glória. Seja o domínio. Libera o dom de visão agora, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza com fogo, Senhor. Enche de compaixão. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a consolação seja sobre todos vocês. Que seria de mim, Senhor, sem o teu grande amor? O que seria de mim, Senhor, sem a tua presença? Eu vagaria por toda a eternidade, de dor em dor, sem te encontrar. Sonhos perdidos em meio às ilusões, buscando uma razão para viver. Mas o Senhor me encontrou, com cordas de amor me amarrou. Mas o Senhor me encontrou, com cordas de amor me amarrou. Com profundo amor Ele me amou. Tu és o meu Deus vivo, meu Senhor. Para onde eu irei? Para onde fugirei? Mas o Senhor me encontrou, com cordas de amor me amarrou. Deus te abençoe, meu irmão. Até quarta-feira, 8 horas.